Olá, meu amigo, minha amiga, advogado e advogada. Bom, na parte anterior a essa aula, a gente começou a falar um pouco sobre as objeções. Dentre elas, a principal, na minha opinião, que é a objeção conexão. Na aula, eu trouxe para vocês todas as demais objeções que a gente vai falar. Então, antes da gente prosseguir por aqui, se você veio e caiu direto nessa aula, o que eu te peço? Pausa ela, volta na parte 3, tá bom? E assista aquela primeira aula toda, porque ali você vai ter um respaldo para continuar nessa parte e nas partes sucessivas a essa que a gente está hoje. Bom, antes da gente continuar também, eu preciso te lembrar, não posso deixar isso passar batido, que você clique nesse vídeo, curta esse vídeo, comente o que você, advogado e advogada, está tirando de proveitoso do tempo que a gente está dedicando aqui para você, tá bom? E que também não se esqueça de inscrever no nosso canal e lembrar de ativar o sininho, porque agora a gente vai ter várias aulas recorrentes, aonde você pode passar batido e não assistir uma das nossas aulas. E se a gente está te ajudando, você não pode perder nenhuma aula, exatamente porque a sua advocacia vai mudar com tudo que a gente está te ensinando. Bom, vamos lá, vem aqui para a tela do meu computador que agora a gente vai começar a falar, na verdade, continuar a falar sobre a conexão. Nas aulas anteriores, eu trouxe para vocês o método LER, leitura externa rápida, que nada mais é do que assim que abrir a câmera com a pessoa, você verificar o fundo onde ela está inserido, a fisionomia onde ela está inserida e a partir daí conseguir começar a criar uma conexão com a pessoa. Trouxemos também alguns pontos que causam a falta de conexão. Presença de empatia, excesso de simpatia e por aí vai. Isso a gente já falou na aula anterior. Agora a gente vai falar sobre o segundo passo para a leitura do seu lead, que é o reflexo dele. Você, advogado e advogada que está ali na frente do seu comercial, você ainda não consegue delegar, você não tem meios de delegação, fica calmo na parte de gestão. No módulo de gestão a gente vai te ensinar isso, só que eu preciso te ensinar a essência agora para que quando a gente chegar na parte de delegações, eu possa pegar e fazer com que você delegue inclusive essa essência, para que o seu comercial tenha o valor e saiba metrificar isso e conseguir fazer o mesmo trabalho que você faria. Você, advogado, advogada, você tem que ser o reflexo do seu cliente. Ah, Vinícius, como assim? Eu vou contar uma história para vocês, na verdade duas histórias, que foi basicamente o que aconteceu no meu escritório quando eu comecei. Eu já tinha esse conhecimento de conexão e essa questão do reflexo eu vou explicar para vocês numa dica de ouro no final dessa aula, tá? Acalma os ânimos que vocês vão entender. Quando eu estava começando meu escritório, eu fui atender 2 clientes, clientes físicos inclusive, e ali a gente pegou e o primeiro cliente chegou no escritório, vamos chamar ele de João. O João chegou no escritório, ele é uma pessoa com muito dinheiro, tá? Só que ele é uma pessoa muito simples, tá? Simples assim a ponto de falar porta, porteira, portão. E, poxa, a gente sabe que um tipo de cliente desse vai no escritório com muito dinheiro, a gente deduz o quê? Vou ficar alinhado, coloquei um blazer, todo social. E no que esse cliente chegou, a gente já se deparou ali e, inclusive, essa discrepância de vestimenta, porque eu estava todo de social e ele chegou de botina toda suja de barro, ele é agricultor. Chapéu todo sujo, a mão cheia de graxa. Isso voga para a chance de você fechar com esse cliente. E aí no que ele chegou, eu olhei a mão dele toda suja de barro, eu falei, foda-se, né? Não tem dessa. E fui fazer o cumprimento de mãos com ele. Nisso ele, não, eu tô todo sujo. Eu falei, não tem problema. Cumprimentei ele. E ele é uma pessoa que ele conversa um tanto quanto alto e de uma maneira um pouco mais ríspida. E aí, eu sou uma pessoa que eu converso de uma maneira mais branda. O que a gente tem que fazer?
A gente tem que se igualar a ele, seja para mais ou para menos. Então, se a pessoa chegou falando um tom mais alto com você e você é uma pessoa que fala com um tom mais baixo, você tem que entender que você vai ter que subir o seu tom de voz para se igualar ao dele. Porque nisso vai começar no subconsciente dele a causar um sentimento de semelhança, tá? E isso vai refletir lá no final no que eu vou explicar para vocês. Então, a partir do momento que você analisa esse contrato, você usa o método ler e consegue entender que quem está ali você precisa se igualar a ele, seja na pronúncia, seja na vestimenta, quando possível, seja no tom de voz, no olhar. Se ele é uma pessoa que desvia muito os olhares, você também tem que fazer o mesmo. Agora, se ele fica olhando no seu olho, sem medo nenhum, olhe no olho dele também. Tá? Isso vai trazer uma chance de conexão maior para a sua ligação com o seu cliente. Tá, vamos para o próximo slide. Sabendo disso, que você precisa ser o reflexo do seu cliente, tem um ponto também que o que você tem que fazer? Copiar os movimentos dele. Se ele é uma pessoa que gesticula muito, conversa gesticulando, você tem que fazer idêntico. Você não pode fazer diferente ao que ele está fazendo, tá? Aí a gente vai para um terceiro ponto, que é você saber de tudo um pouco. Mas como assim, Vinícius, saber de tudo um pouco? Poxa, é só você pegar o seu celular e aí no seu celular você tem uma infinidade de conhecimento. Você sempre tem que estar antenado, principalmente as atualizações da sua região. Tá? Utilize o seu celular para isso e aí você vai sempre estar antenado com os assuntos do momento. Por que disso? Porque esse cliente vai chegar até você e ele muito possivelmente não vai conversar somente pelo problema que ele tem. Ele vai trazer assuntos aleatórios, talvez da vida pessoal dele, talvez da vida pessoal do cônjuge, da família, dos filhos. E você tendo um pouco de conhecimento sobre tudo, isso vai te auxiliar em criar uma amizade, por mais que fictícia, com esse cliente, mas no subconsciente dele, ele vai entender-se por acolhido. Ele vai acreditar que você, além de profissional e advogado dele, no caso, você é um amigo. E isso é o melhor programa de indicação que você pode ter. Fazer com que o seu cliente torne o seu amigo. Porque ele vai fazer com que você se propague por toda a cadeia de ligação dele. Você vira referência. Mas para que isso aconteça, você tem que entender esse terceiro ponto. Você tem que entender que esse cliente, ele vai chegar até você e ele vai estar carente. Carente de atenção, carente de reclamação, carente de modo conciliatório, ou ele também vai estar carente de uma maneira informativa. Ele vai querer simplesmente bater papo ou mostrar o que ele sabe para você. E você, advogado e advogada, tem que largar de ser preguiçoso. Se você não pode delegar, você tem que ficar ali escutando, tá? Não tem dessa, advogado, eu estudei 5 anos, eu não posso ficar perdendo tempo sendo psicólogo de cliente. Meu amigo, para de lorota, tá? Para de ser frouxo, tá bom? Você precisa sim disso. Você precisa de dinheiro, tá? Se suas contas chegam, a OAB ano que vem, ela vai estar cobrando a anuidade sua do mesmo jeito, tá? Então, melhor com muito dinheiro no bolso do que com pouco. Saiba que vai chegar um momento que você não vai precisar passar por isso. Vai chegar um momento, inclusive, igual o momento que eu estou hoje, que eu sequer sei quais clientes eu tenho. Por quê? A gente chega num nível de delegação que isso é perfeitamente possível, tá? Mas é uma escadinha que você tem que construir ao longo do tempo e eu vou te ajudar, tá? Só que você tem que ficar antenado aqui nos vídeos que a gente vai trazer para vocês e tem que aplicar o que eu estou te ensinando. Então, vamos recapitular um pouco. O cliente chegou até você para você criar conexão. Você tem que, vamos lá. Primeiro, utilizar o método ler. Leitura externa rápida. Isso vai te trazer o benefício do quê? De você ver o que está ao redor e se adequar ao seu cliente. Segundo, você tem que ser o reflexo do seu cliente. Tudo que ele fizer, você faz copiando-o. Terceiro, você tem que ser psicólogo do seu cliente para que você possa se tornar amigo dele. Isso tudo reflete no que eu vou te mostrar agora,
que é a nossa dica de ouro. A nossa dica de ouro, ela nada mais é baseada numa pesquisa feita nos Estados Unidos. Vocês vão me desculpar, eu não lembro o nome do artista, tá? É num dos infinitos livros que eu já li, mas basicamente essa pesquisa se resumiu ao seguinte. Esse artista colocou uma obra de arte em exposição e aproveitou para fazer uma pesquisa a respeito do feedback dessa obra de arte. Nisso, ele colocou um analista para analisar essa obra e contratou 3 pessoas diferentes para frequentar o local e testar esse analista. Esse analista pegou, ficou sentado analisando a obra de arte, veio a pessoa A. A pessoa A veio, olhou a obra, simplesmente saiu, comprou um refrigerante somente para si, retornou para a obra de arte e começou a conversar com esse analista e ofertou para ele a compra de uma rifa. Esse analista comprou uma rifa. Ponto. Posteriormente veio a segunda pessoa, a pessoa B, e essa pessoa B analisou a obra junto com o analista, saiu, comprou um refrigerante para si e comprou um refrigerante para o analista, sem que ele pedisse. Chegou junto ao analista e falou: olha, eu vi que você estava aqui, resolvi te trazer um refrigerante também, como eu fui comprar um para mim, comprei um para você. Conversou com o analista, criou um certo nível de laço, de amizade, e ao final ofertou para ele a rifa. No que ele ofertou a rifa, esse analista comprou 5 rifas. Já vejo a diferença, mas ainda assim não é o essencial. Veio a pessoa C, mesma coisa, analisou a obra, comprou refrigerante, entregou refrigerante para o analista e, além disso, começou a conversar com esse analista sobre problemas pessoais. E tudo que o analista falava, essa pessoa C refletia. Refletia como? Ah, meu nome é João. Poxa, eu tenho um sobrinho que chama João. Tudo bem, faça isso. E isso o que aconteceu? Esse analista comprou 30 rifas. E após essa pesquisa, chamaram esse analista e perguntaram qual pessoa cativou mais o analista durante a análise da obra. Eu vou deixar vocês adivinharem. Mas, basicamente, é a pessoa C. Então, por isso que eu te falo, para você ser cativante, você precisa agradar. E para você agradar, você tem que seguir 2 tópicos. Primeiro deles é a questão da atração física e o segundo é da semelhança. Atração física. Lá na aula parte 3, eu trouxe para vocês a respeito do branding. A gente vai ver branding em marketing jurídico, vai ver branding em gestão e temos branding em vendas. Por quê? A atração física, ela vende só da pessoa olhar, você não precisa falar nada. Eu digo que a atração física, a vestimenta, a credibilidade que isso traz, a sua postura, falei do aperto de mãos na parte 3, isso tudo traz para a pessoa que está querendo te contratar um significado, uma confiança. Além disso, temos a semelhança. E a semelhança foi o que eu te falei de você ser o reflexo do seu cliente. Por quê? Os semelhantes se conectam mais fácil. É igual eu dei o exemplo para vocês do cabo de um iPhone. Você tem um iPhone, você tem um cabo para o iPhone. Não adianta você tentar pegar um cabo de Android e conectar no seu iPhone. Isso não vai acontecer. Por quê? Não vai haver a conexão, são diferentes. Mas a partir do momento que você se iguala, você consegue ter uma conexão efetiva. Isso tudo para você é importante por quê? Porque numa outra pesquisa, tá, mencionou que é muito mais valioso para uma empresa manter um cliente como amigo do que conquistar um novo cliente. E isso tem um reflexo que para você agora que está começando não vai fazer sentido. Mas daí 2, 3, 5 anos que você estiver aplicando isso todo santo dia, você vai ver que a sua cadeia de indicações ela aumenta sem mesmo você ter noção. Os seus amigos / clientes começam a trazer clientes para você. E esses clientes que chegam por meio dessa indicação, a chance dele fechar com você é de 93%. Ou seja, se você pagou R$10 pelo lead que chegou pela internet para você
Ele chegou aqui, você fez ele como cliente, você converteu ele e além disso fez com que ele se sentisse amigo seu. Esse cliente que te custou 10, ele ao longo do tempo da sua carreira, ele vai te trazer clientes constantemente, porque para ele você vai ser a referência. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um branding bem feito, você tem que tomar cuidado com a sua fisionomia, você tem que ter a aceptividade de utilizar o método LER, você tem que entender que você tem que ser o reflexo do seu cliente e você tem que entender que você tem que ser psicólogo do seu cliente, tá? Por quê? Isso causa empatia. Você consegue ser ligado com o seu cliente. Você vai causar essa conexão com ele, entendeu? Só que tome cuidado, porque você não pode ser de maneira excessiva, mas também não pode ser de maneira muito baixa. Você sempre tem que ter uma dosagem média, tá bom? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Eu agradeço o seu carinho, o seu comparecimento nessa aula. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou. Não se esqueça, inclusive, de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Advogado, advogada, fiquem tranquilos, a gente está junto nesse mesmo barco e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Até a próxima aula.